Um bom dia para você. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. O Senhor me despertou com uma palavra no meu coração. Eu estou com ela aberta aqui na minha frente nesse momento. Essa palavra de Deus é para a sua vida. Fica aqui em Gênesis capítulo 21, versículo 9 em diante. Diz o seguinte: Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse a Abraão, rejeita a escrava. Calma aí, aqui. Vamos lá. Continuando. Eu deixei a Bíblia em pé que ela caiu. E disse a Abraão, rejeita a escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende. Caiu de novo. Fechou a Bíblia. Atende a tudo que Sara tem te dito. Olha só. Nesse momento aqui, o Abraão tinha dois filhos, o Isaque e o Ismael. O Ismael era filho da sua serva, da Agar, e o Isaque era filho da Sara, sua esposa legítima. Naquele momento, a Sara vê um menino caçoando, a Bíblia diz ali, caçoando do outro e não gosta, né? O outro era maior, estava caçoando do seu filho, e ela disse para Abraão, olha, lança fora essa escrava e seu filho. Olha só, a Bíblia diz que isso pareceu muito penoso aos olhos de Abraão, ou seja, Abraão ficou com muita pena, com dó, era seu filho. O Ismael era seu filho. Abraão amando muito aquele filho, né? Ele já tinha uma faixa etária mais ou menos de 13 anos, estava com mais ou menos isso. Imagine só o quanto Abraão se apegou a esse filho legítimo, filho dele, não era de Sara, mas era filho dele com a serva. Olha o quanto ele estava apegado, aliás, que o Ismael foi o seu primeiro filho, o primogênito, e ele nunca tinha tido um filho na vida, e nasceu aquele Ismael, então ele amava muito, estava muito apegado. Isso seria muito penoso, ou seja, muito triste para ele, lançar aquele menino fora, ou seja, expulsar de sua casa a escrava e expulsar aquela criança, aquele jovenzinho que era seu filho, que ele amava muito. Mas Deus vem a Abraão e diz, olha, faz tudo o que Sara disser. Isso não te pareça penoso aos seus olhos. Sabe, tem coisas que são penosas aos nossos olhos e muitas das vezes nós queremos interferir, nós temos pena, porque na verdade é um jovem, é uma criança ainda, um rapazinho muito novo, e tem coisas que nós queremos colocar as nossas mãos. É muito penoso aos nossos olhos, mas isso precisa haver-se uma concordância entre você e sua esposa, entre você e seu marido, entre você e Deus, não é? Para que você possa realmente pegar essa pena, essa dó, esse amor que você tem e colocá-lo em prática, ou seja, não deixando ir, intervindo, ajudando. E tem coisas que Deus não quer que você
faça. Olha só, o Abraão queria continuar com aquele menino ali, com aquele filho ali, mas o próprio Deus diz: olha, faz o que Sara está mandando, porque ele não vai herdar junto com Isaac. O herdeiro é o Isaac. Olha só, isso era penoso aos olhos de Abraão e seria penoso aos olhos de cada um de nós aqui. Você ter um filho e disser: ó, vai embora. Já pensou? Mas às vezes você tem que deixar ir. O senhor está mandando eu expulsar meu filho? Não. Mas às vezes tem coisa que é nós que intervimos, sabe? A pessoa quer ir, você não vá. É um filho, é alguém, é um parente. Não vá. É outra pessoa que você quer intervir, que você quer ajudar. E às vezes aquilo ali não vai agregar muito na vida da pessoa. Você intervir em várias coisas. Tem coisas que você tem que ficar só com a pena mesmo. Abraão, a Bíblia diz que ali era penoso aos olhos de Abraão. Ele ficou com pena, com dó. Tem coisa que você tem que ficar só com dó e com pena. Mas você não pode intervir, não pode interferir, às vezes não pode ajudar e às vezes não pode intervir para dizer: fica, não vai. Deixa ir, porque Deus leva, sabe? Olha só, prosseguindo ali depois que sai aquele... Só que Deus falou com Abraão antes que o menino saísse. E o Senhor disse para ele o seguinte: olha, deixa o menino ir que eu vou fazer dele uma grande nação. Olha só, se aquele menino ficasse ali, o que teria seria sempre um confronto sempre entre o Isaac e o Ismael. Como ele foi lá no deserto, a Bíblia diz que Deus aparece à mãe dele, a Agar, nome interessante, diz o seguinte: olha, levanta, pega o menino, tem um poço aí, dá água para ele, desse menino eu vou fazer reis, dele vai proceder reis, vai proceder príncipe, ou seja, a descendência dele seria uma descendência poderosa. Ali para onde Deus o levou, se ele fica lá, mas Isaac seria apenas um concorrente de uma herança de Abraão, seria apenas alguém que ia repartir os despojos ali, sabe? Mas agora não, agora ele seria um pai de príncipe, pai de rei, e a descendência dele era muito poderosa porque era abençoada por Deus, mas a descendência dele precisaria ser poderosa longe de Abraão. Entenda isso. Tem coisa que tem que ficar longe de você. Deus leva para longe de você porque Ele quer levar, sabe? E às vezes você pensa: não, essa descendência longe de mim vai ficar ruim. Não, Deus vai fazer uma nação poderosa, Deus vai trabalhar lá, não se preocupe. E aonde você não pode colocar as mãos, às vezes você não pode ajudar algumas pessoas que você quer, você não pode intervir na história delas, Deus cuida. Não é porque você não colocou a sua peninha ali, a sua dó, não materializou a sua dó, o seu amor na vida daquela pessoa, que aquela pessoa não será abençoada. Deixe Deus cuidar de cada um. O Abraão estava muito preocupado, sabe? Mas depois que Deus falou com ele, ele descansou, sabendo que aquele rapazinho seria muito abençoado por Deus, sabe? A sua família será muito abençoada por Deus, esteja onde estiver, para onde Deus levar. E aquelas pessoas que você quer ajudar e Deus não permite, Deus sabe como abençoar. Tenha paciência, deixe Deus guiar o seu coração, mas não se guie, deixe Deus guiar a sua vida, deixe Deus conduzir você, vai dar tudo certo. Eu já quero estar orando por você. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus de Nazaré, eu te peço pelo teu filho, pela tua filha, pela família inteira, por toda a descendência, por todos aqueles que ele e ela quer ajudar, mas não pode, devido a algumas coisas que impedem. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, faz o teu servo, a tua serva florescer, crescer em entendimento, sabedoria
em saúde, em paz, em prosperidade material. Abre as portas fechadas, Senhor, da vitória a essa família, da cura, da libertação, da restauração, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém, glórias a Deus por isso. Tenha um bom dia, fique na paz do Senhor e até a próxima.